Primeiro, parabéns pela juventude de enfrentar uma encrenca dessa. Você admira muito, viu, cara? Parabéns. Obrigado, obrigado. Eu Estamos na tenho luta aqui. preconizado que vocês são elementos de mudança, vocês jovens, sabe? Parabéns por se engajar nessa causa. Os jovens, Obrigado. muitos deles não querem saber disso, né? Quem gosta de política, né? E vivem Nós dela, estamos né? tentando, nessa campanha aqui, reverter isso, tentar mobilizar a juventude também. Pois é. Eles são eles que vão fazer a mudança no sistema, viu? Você tem muita responsabilidade por isso, entender um pouco o sistema, sabe? O sistema é meio perverso, né, Marco? O sistema é meio, não é tão transparente, né? Você percebe que não é equânime, não é com as mesmas forças. Então, eu fico pensando que vocês entrar como jovem é uma dificuldade incrível, porque você vai encontrar feudos já constituídos, vai comprar estruturas consolidadas e de compromissos e conchavos estabelecidos. Difícil de você penetrar nessa área. Dificilmente vão te colocar no lugar de evidência. Você vai ficar escondido em alguma comissão que não dá muita mídia. Vou deixar que é assim que a coisa funciona. Então, o que você precisa da gente para se você se fortalecer, ocupar espaço, brilhar e nos representar bem, conta com a gente, viu? Que o mais importante no Tá bom, pode pós-eleitoral é deixar. isso, né? Vamos estar junto. Boa noite a todos. Oi, Marcos, boa noite, tudo bom? Oi, Bom, Marcos, eu vou te explicar mais ou menos como é o modelo do nosso encontro, né? Você conhece a Samovis, Marcos? Não. eu conheci agora através da Ju, né, que tá com a gente, e olhei aí os projetos que vocês estão fazendo socioculturais, dei uma olhadinha aí no site de vocês também. Queria parabenizar também pelo trabalho, essa organização comunitária é muito importante, né? Para que a gente consiga fazer política pública mesmo, né? A gente precisa Exatamente. conversar com as associações, com a sociedade organizada. Exatamente. Nós estamos fazendo 25 anos esse ano, viu, Marcos? A gente já tem uma estrutura antiga. Passou vários talentos aqui, eu sou o menos expressivo dele, mas tivemos um urbanista aqui que é fantástico. Tinha projetos lindos aqui, infelizmente ele se aborreceu com os processos, até com o próprio país. Ele tinha dinheiro, né? Está morando na Suíça agora, então é outro papo. Mas eu lamentei muito a perda do Mário, sabe o que eu estou falando, né, Mário? Roberto Saruê, um gênio, fantástico. Mas felizmente criamos esse grupo agora aqui, que nós somos num grupo Morumbi, 1 milhão de amigos. Já apareceram dois outros urbanistas, nós vamos trabalhar muito junto com alguns projetos e colocar esse projeto na tua mão. E a gente, nessa gestão, a gente teve um problema sério com a pandemia, nós tínhamos reuniões periódicas, e a última foi antes da pandemia, que foi o sexto encontro de síndicos. E promovemos agora em junho, Marco, o sétimo encontro de síndicos. Foi um evento muito interessante. Nós conseguimos ter 310 síndicos inscritos, evidentemente, no dia, por algum problema, nem todos conseguiram ir, mas mais de 250 estiveram presentes. Esses síndicos estão nesse cadastro que a gente divulga a você aqui, nem todos conseguem comparecer, e isso é natural em grupos. Eu estou provocando uma maior interação, estou criando uma série de mecanismos para a gente ter mais presença. Esse sarau é um deles, o evento Encontro de Síndico é um outro deles, para que tomamos corpo na nossa movimento. Se não tivermos corpo, não vamos ser ouvidos. Então, nós somos agora um projeto de ampliar corpo. E com esse marasmo da pandemia, a gente está retomando agora com outro foco, um foco muito forte de consolidar presenças. Por isso que criamos um grupo chamado 1 milhão de Amigos do Morumbi. Já temos Uhum. bastante. 1 milhão parece ufânico, mas esse é um desafio, tem que ser desafiador mesmo. Se chegar a 100 mil, 200 mil, 100 mil, nós elegemos 3 vereadores. Só de dividir os votos aqui dentro, nós elegemos 3 vereadores. Imagina 1 milhão, imagina 200 mil. Esse é o propósito. A gente tem que ter peso, tem que ser uma tribuna responsável, valorizada, sabe? E presente. E as conversas nossas não vão ser só no pleito eleitoral, não. Queremos vereadores que nos acompanhem, entendam as nossas causas, nos dê os caminhos das pedras para resolver as nossas pendências, nos ajude a buscar as nossas demandas, que a coisa é muito complexa nesse emaranhado de feudos, de cartórios políticos lá dentro. Se você não tiver um caminho das pedras, nada você consegue aprovar, nada você consegue obter desse modelo, desse sistema que temos aí. Essa Samovis, esses 300 síndicos que eu estou te falando, representam mais ou menos 64 mil unidades residenciais. Se você for 3 por uma, são 180 mil pessoas que eles têm acesso, que eles transformam. Eu estou gravando a sua reunião, se você quiser, eu corto agora, porque eles vão ser divulgados e colocados no nosso site. Se tem Não, alguma imagina. objeção, ela vai ser colocada no site, e eles vão multiplicar tudo isso ao fim do último Legal. sarau.
Nós vamos pegar todos que vocês participaram, dar o nome de vocês e o número para a gente poder ter facilidade de levar a colinha para o dia da eleição, para não errarmos. Então, de todos que falaram aqui, vão ter uma relação divulgada com o número e o nome para poder votar no dia das eleições, tá bom? Quem quiser depois rever os vídeos, vai ver, tirar alguma dúvida, vai estar olhando lá no vídeo que eu vou disponibilizar. A única dificuldade, Ju, é que eu estou meio sozinho nesse negócio e a minha tecnologia, a evolução tecnológica parou no fax, né? Teve tanta coisa depois disso que eu não estou conseguindo navegar com muita desenvoltura, mas vamos lá que eu vou conseguir botar tudo isso no ar antes das eleições, tá bom? Esse evento se divide em duas partes. A gente vai ter a primeira parte, é sua. Você vai falar um pouco da tua história, quem é o Marco Martins, de onde que ele vem, o que ele faz, o que ele estudou, a formação, qual a atividade dele, essa política, como é que é formada a sua família, quais são, o que te levou para ser político, o que te levou para escolher esse partido, o que que você pensa em fazer assim que você assumir essa cadeira de vereador que você vai assumir, se Deus quiser, todos aqui vão assumir, quais são os seus planos para essa cadeira, e como você acha, nesse bate-papo seu, que você pode ser um instrumento de resultado para essa Movis, para a nossa sociedade de bairros aqui do Amigo. Esse bate-papo, sabe, Marco, tem muito a ver com o voto distrital na Itália, na França, tem muito disso, eles se reúnem com os seus candidatos, eles são do bairro. Eu tenho a impressão que se um dia chega aqui, não distrital puro, que não convém à maioria dos que vão votar, mas que seja distrital misto, vai ter, já é um exercício nosso para o futuro da reforma eleitoral, tá bom? Fique à vontade, o tempo é seu, fale o que você quiser. Se alguém, eu peço a alguém que não tiver sintonizado, conversando, que diz, estão todos desligados, isso aqui é ótimo, para que o som ambiental de vocês não perturbe a fala do Marco, e assim que ele acabar, que, como sempre fazemos, quem quiser levanta a mão, que eu vou tentar monitorar para que eu tenha a ordem das perguntas aqui. E lembro mais uma vez, as perguntas, Marcos, e também as respostas bem claras e objetivas para que todos possam participar, teremos mais perguntas, tá bom? Combinado? Bola no teu pé, Marco. Fique à vontade. Combinado. Deixa eu fazer só uma pergunta aqui. Em relação a tempo, eu vou falando e, enfim, depois vocês encerram. Como é que a gente faz? Esses 30 minutos primeiro é seu, para você falar uma Tá, história, como eu te disse, da tua vida, até chegar na sua vontade de ser um político e o que você pretende com isso, desde que você, da origem para frente até isso. tá E bom. depois que você terminar, vão ter as perguntas, tá? A gente vai deixar Uhum, falando. Pode ser que algumas inserções apareçam no intervalo, na sua dissertação, que ela pode mexer com pontos importantes do grupo. Eu vou monitorar isso e talvez eu faça alguma inserção colaborando com você nesse processo, tá bom? tá bom. Bom, gente, posso começar? Claríssimo, pode Tá começar. bom, beleza. Eu sou Marco Martins, eu sou arquiteto urbanista de formação, me formei através do ProUni, Política Pública do Governo Federal. É, nasci aqui em São Paulo, mais especificamente na região da Lapa, mas fui criado em Praia Grande com a minha mãe. Minha mãe é operadora de telemarketing, me criou sozinho na cidade de Praia Grande. Voltei para cá, para São Paulo, agora vão fazer, nossa, já faz bastante, vai fazer 8 anos que eu estou aqui na cidade de São Paulo. E estou na política, estou me candidatando como um resultado de um longo processo, né? Não sou um político de longe nada tradicional, não tenho parente na política, não tenho nenhum tipo de outro vínculo, e nem tive uma história assim, né, politizada, né? Eu sou um fruto de um processo mesmo, que acho que a nossa geração como um todo está passando. É, eu, por conta, enfim, em Praia Grande eu tive acesso a um projeto social de esportivo, eu fui karateca da prefeitura, pude estudar numa escola particular, isso enfim, me deu uma vantagem, fui bem no Enem, por isso eu sou praunista, então estou dizendo que eu também sou resultado de políticas públicas, né, que me permitiram hoje chegar até aqui. Como arquiteto urbanista, eu atuei trabalhei desde cedo, e trabalhei no setor privado como arquiteto, mas fui entendendo aí em diversos outros processos. Eu tenho TDAH, então tenho um histórico de superação da depressão, da ansiedade, um processo que também muitos outros milhões de jovens estão passando hoje no Brasil e na cidade de São Paulo. Mas entendendo que também um pouco não, uma grande parte dessa angústia, desse mal-estar que eu sentia era relacionado à forma como a gente está se caminhando enquanto sociedade, né?
Então, eu não conseguia me enxergar na sociedade. A gente acaba se culpabilizando por coisas, por coisas que a gente tá vendo que não são ideais como elas deveriam ser. E eu saí do setor privado, fui para o terceiro setor, então trabalhei, fiz muitos voluntariados, entendi que o que me fazia feliz mesmo era trabalhar com o propósito de tentar melhorar a vida das pessoas, de tentar mudar o mundo. A parte que eu sempre gostei mais de arquitetura e urbanismo sempre foi a parte de cidades, a parte de entender os territórios, de fazer planejamento urbano, e atuei na Teto, em algumas outras ONGs relativas a isso. Em 2010, foi a primeira vez que eu votei. Eu não entendia nada de política, mas eu sempre digo que esse é o poder que a política tem. Eu vi a Marina Silva na TV, ela era candidata a presidente pelo PV, ouvi o que ela estava falando e entendi que uma grande questão da nossa geração seria a proteção do meio ambiente, as mudanças climáticas, e isso também se tornou um norte aí na minha vida, na minha vida política. Também participei de projetos socioambientais. Nos últimos anos, a Marina cria a Rede Sustentabilidade ali em 2015, 2016. Eu ainda muito avesso é um partido político, mas é o partido da Marina. Eu entrei na Rede Sustentabilidade, mas já tinha entendido ali com a minha experiência com os projetos sociais, de que a gente tem um limite muito claro de onde a gente consegue chegar. Os movimentos sociais são importantes, as ONGs são importantes, mas elas estão atuando literalmente, né, são organizações não governamentais, à sombra do Estado, onde o Estado não está chegando. Então, as ONGs existem por a gente não ter um Estado atuante, por a gente ter essa desigualdade, ser uma cidade extrema, no caso de São Paulo especificamente, uma cidade extremamente desigual, não ter vencido nem os desafios do século passado, estamos lidando com os desse século agora. Entendi que a mudança estrutural se faz a partir da política, né? Então, eu participei, fundei um movimento político junto com a membra mais proeminente do nosso movimento hoje, a Tabata Amaral, um movimento que não existe mais, que era o Movimento Acredito, e comecei a construir a rede de sustentabilidade, fazendo um pouquinho mais também nessa parte da política institucional. Hoje eu sou porta-voz, que é nosso equivalente a presidente. A rede é inspirada no Partido Verde Alemão, então a gente tem sempre paridade de gênero dentro da nossa executiva. Então tem um porta-voz feminino, um porta-voz masculino, um porta-voz masculino. Então a gente tem dois presidentes, sempre um mais jovem, um jovem há mais tempo, também com intergeneracionalidade. E a rede é isso, né? Parte das suas perguntas era qual era o meu partido. A rede é o partido que eu acredito porque é um partido que se propõe a ser diferente dos outros, no sentido de que a gente está entendendo o desafio, e acho que a gente tem a causa climática, a sustentabilidade como pilar central, mas entendendo que a sustentabilidade ela é transversal, né? Ela se desdobra em todos os aspectos da nossa vida e a gente não consegue olhar sozinho para o meio ambiente. A gente precisa olhar para a desigualdade, a gente precisa olhar para a cultura, a gente precisa olhar para a inequidade de gênero, a gente precisa olhar para o racismo, a gente precisa olhar para todas as questões que estão na sociedade, e só assim a gente tem a sustentabilidade por inteiro, e é isso que a gente defende. Além de tudo, eu acredito no modo como a rede faz política. A gente faz política com diálogo, a gente tem lado, nosso lado é o lado da democracia, é o lado dos direitos humanos, é o lado das pessoas que mais precisam, mas a gente senta, a gente dialoga, a gente constrói. E essa é a política que eu acredito, é por isso que eu acredito tanto na importância da rede e luto, construo muito para que ela continue existindo. Hoje é um fórum que eu não vejo em nenhum outro partido hoje presente na política brasileira. Enfim, a partir dessa aproximação maior com a política institucional, eu trabalhei na Secretaria de Urbanismo e Licenciamento aqui da cidade de São Paulo, então coordenei uma área de processo participativo. Então, essa é uma pauta que é muito importante, muito cara para mim, a participação social, por isso que eu parabenizei vocês. Acho que a gente não consegue fazer uma política pública que é feita sem escutar as pessoas, sem escutar a população. Ela é uma política pública que ela é, no mínimo, inefetiva. Geralmente ela é mal feita, né? E não é, enfim, é óbvio, o poder público tem a obrigação, enquanto poder público, de fazer o que é melhor, se basear em dados e evidências,
mas não ser tecnocrata, né? A gente tem que escutar as pessoas, a cidade tem disputas, a gente sabe que as pessoas olham as coisas de formas diferentes, mas é necessário que a gente escute, e principalmente se a gente vai falar do bairro do Morumbi, do empreendimento que vai acontecer no Morumbi, ou seja, qual é a política pública que a gente está olhando para o Morumbi, a gente precisa falar com a Samovis, precisa falar com os movimentos de moradia, a gente precisa falar com todo mundo do Morumbi, não é possível, pô. Esse deveria ser o básico, né? Isso é o que eu acredito, e eu trabalhei exatamente na Secretaria de Urbanismo com essa parte, aliando planejamento urbano e os processos participativos. Em 2022, a Marina decidiu se candidatar a deputada federal, veio para São Paulo, eu participei da campanha dela, a gente elegeu ela deputada federal e ela me convidou para ser assessor especial dela no Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, o cargo que eu exerci até o final de março desse ano, quando eu mesmo decidi me candidatar. Decidi me candidatar antes, mas eu demorei alguns meses para a Marina me liberar para voltar para São Paulo, mas voltei. É, Entendendo que a gente, que, enfim, olhando para todo esse processo que a gente passou nos últimos 4 anos aqui na cidade de São Paulo, que a gente tem passado há mais tempo no Brasil, um processo de erosão da política mesmo, né? Então, a gente teve nessa última legislatura, eu acompanhei isso, a votação de projetos, vocês também devem estar muito por dentro das consequências territoriais aí para vocês, mas os projetos praticamente mais importantes dos últimos 10 anos foram votados nessa legislatura. A revisão do plano diretor, a revisão do zoneamento, e a gente não tinha na Câmara nenhum urbanista, a gente não tinha na Câmara nenhum ambientalista, e a gente tinha uma Câmara completamente governista e pior, né? Nos istas é clientelista. Então a gente fez o planejamento urbano de São Paulo, a revisão do zoneamento, na base do toma lá da cá nessa última gestão. Por isso a gente nunca, assim, é um retrocesso absurdo no ponto de vista urbano, de política urbana, mas no campo ambiental é uma tragédia a revisão do zoneamento, né? Então a gente viu como foi completamente entregue às grandes incorporadoras, à especulação imobiliária. E nesse mesmo cenário, a gente está passando pela maior crise, né, da gente enquanto espécie mesmo, né, da nossa a raça humana, que é a crise climática. E a minha geração, as pessoas que estão chegando agora, é a menos responsável pelo que está acontecendo e vai ser quem vai lidar com as piores consequências de tudo que foi feito com o planeta nos últimos 100 anos. É, então, unindo isso, fala, olha, a gente precisa ter um urbanista na Câmara, a gente precisa ter um ambientalista na Câmara, pelo menos um. É melhor que a gente tenha 10, 20, 30, mas pelo menos um a gente precisa ter. Então, eu não posso me furtar de concorrer e de tentar ser esse representante. E tenho certeza, a gente está muito bem para que a gente não passe mais 4 anos, né? A gente teve o Natalini, não, teve o Natalini no passado, que fez esse enfrentamento aí, a gente tinha um policy, enfim, vereadores de vertentes distintas, mas que estavam olhando ali exatamente para as associações de bairro, para o que as pessoas estavam querendo, para o meio ambiente, inclusive eram ameaçados, eram perseguidos por conta disso, né? E então, a minha decisão de candidatura é baseada mesmo na necessidade que eu enxergo, de que a gente precisa ter eu e mais pessoas assim na Câmara, porque não podemos mais esperar, né? A gente está na beira dos pontos de não retorno quando a gente está pensando na questão climática, mas quando a gente olha para os outros aspectos dessa crise civilizatória, a gente já passou há muito tempo, né? Não é possível que a gente seja uma cidade mais rica do Brasil e tenha 80 mil pessoas morando na rua. Não é possível que a gente seja a cidade mais rica do Brasil, tenha 30 bilhões em caixa, e tudo que a prefeitura faça de investimento em infraestrutura para infraestrutura cinza, para fazer rodovia, para fazer avenida, para destruir parque, é para passar em área de preservação, como foi feito lá no plano de avenida. A gente tá, o planejamento urbano dessa gestão é baseado no Prestes Maia lá. Então, assim, como é que a gente chega nesse ponto? É, e dar uma resposta, né? Eu tô o que a gente vê, eu sabia que isso seria assim, mas eu me surpreendo, tô me surpreendendo com a profundidade.
A gente tem uma epidemia na cidade de São Paulo de desesperança, que tem complicações como na saúde mental de toda a nossa geração. E as pessoas estão completamente desenganadas da política, assim. Eu achei que ia fazer uma campanha muito mais propositiva e eu tenho feito isso, eu tenho conversado com as pessoas na rua nesse sentido, mas muito também de devolver a esperança na importância da política para elas, de fazer, ó, as pessoas falam para mim, você é tão jovem, por que você está fazendo isso com a sua vida? Por que que você, por que que você não vai mudar nada? A política é tudo igual. E é isso, assim, a gente tem tentado fazer um movimento, você tocou nesse ponto, né, da juventude, que a gente está conversando com a juventude, então a gente está nas universidades privadas, a gente está nas escolas, mas estamos conversando com as pessoas na rua, tentando fazer esse movimento de resgate da esperança, né? A gente fez um evento muito legal esse sábado com a Marina Silva e o Christian Dunker, que é um psicanalista, falando exatamente sobre isso, que é um mote da nossa campanha. O desafio da gente esperançar nesse momento em que, quando a gente olha para o poder público, a gente vê exatamente o contrário. A gente vê não só as mesmas coisas que nos levaram até esse momento, os mesmos problemas, como a gente vê que eles estão ainda crescendo, eles estão se aprofundando. Então, como a gente, enquanto candidatura, enquanto mandato, vai trabalhar para que a gente devolva a esperança para as pessoas. Isso a gente não é no terreno do abstrato que a gente faz, é no terreno do concreto, né? Então, fazendo com que as pessoas sintam que a voz delas importa. Então, é isso, fazer um mandato participativo, um mandato que está construindo junto com as pessoas, com os cidadãos, com os paulistanos, um mandato que está dando respostas na questão climática, um mandato que está dando respostas na questão da desigualdade. A gente está baseando a nossa candidatura em 3 pilares principais, nesse sentido que a gente entende que são causas urgentes hoje na cidade de São Paulo. Meio ambiente, mudança do clima, que é exatamente como é que a gente faz adaptação e mitigação climática na cidade de São Paulo. A gente já está sofrendo os efeitos extremos, as pessoas mais vulneráveis são as que mais sofrem. A gente teve aí na semana passada aquela matéria que mostrou a diferença, né, da temperatura entre Paraisópolis e aí o Morumbi, separados por um muro, mas a diferença é que uma cidade adaptada, uma área arborizada, uma área que está com a tecnologia mais ancestral que a gente tem, que são as áreas verdes, são as árvores, a diferença é que isso faz na qualidade de vida das pessoas. E não é possível que a gente não consiga, enquanto sociedade, enquanto cidade de São Paulo, enquanto capital do estado mais poderoso do país, mostrar para as outras que é assim que se deve planejar, que se deve implementar, que se deve construir, com a natureza, com soluções baseadas em natureza, com infraestrutura verde. Uma cidade, a gente tem falado da cidade esponja, né, que é um conceito que a gente tem visto lá fora e que São Paulo pode ser exemplar para o mundo. A gente está falando de direito à cidade, né? Então, como a cidade de São Paulo se tornou enfim, extremamente espraiada, extremamente desigual, desconectada com, enfim, alguns núcleos, todos os empregos concentrados ali na região do Vale do Pinheiros, as pessoas morando no extremo da Zona Leste, todo esse deslocamento, esse trânsito, esse caos que se tornou a cidade de São Paulo, que é um caos planejado, na verdade, né? Foi fruto das escolhas que a gente fez nos últimos 100 anos na nossa cidade, um planejamento urbano justamente que hoje é anacrônico e continua sendo feito, de que a gente se sobrepôsse aos nossos rios, retificasse, avançasse sobre as nossas áreas verdes, criasse verdadeiras cidades dentro da nossa cidade, né? Nós somos uma cidade hoje de várias cidades. Então, como a gente volta a resgatar um planejamento urbano que esteja olhando para todo mundo, enfim, que seja um planejamento urbano, que o bairro do Morumbi a gente tem que falar, enfim, tem diversas formas de fazer isso, né? Os planos de bairro, todas elas são descentralizadas, participativas, e demandam que o poder público invista na descentralização, que é uma coisa que é anti-intuitiva para o poder público, né? Geralmente as prefeituras nos últimos a Erundina tentou quando ela criou as subprefeituras, mas desde então foi se concentrando o poder novamente no executivo, no executivo municipal e se tirando o poder das subprefeituras. Então, a gente está falando de direito à cidade, a gente está falando de todas essas questões do transporte público, de trânsito, de emprego, de desigualdade, e como a gente faz uma cidade
planejada para todas as pessoas. E por último, igualdade de oportunidade, né? A gente já foi conhecida, apesar de sempre ter tido uma desigualdade, enfim, a gente sabe de todas as contradições da nossa cidade, a gente já foi uma cidade encarada como uma cidade de oportunidade. As pessoas vinham de outros lugares aqui para a cidade de São Paulo para com aquele sonho de, enfim, de ter uma vida melhor. E hoje a gente deixou de ser essa cidade, principalmente para a nossa juventude. Então a gente está com um problema muito grave. A nossa juventude está saindo da escola e está se formando na faculdade e não está encontrando o primeiro emprego. Então a gente está falando da criação de programas de primeiro emprego. Eu quero encabeçar um de empregos relacionados à sustentabilidade. Então, que a gente está chamando de jovem aprendiz verde, para que a gente tenha, possa capacitar a nossa juventude, possa, junto com as empresas, criar vagas para quem está saindo da faculdade, para quem está saindo da escola agora, no setor da economia de baixo carbono, da economia verde. Mas isso precisa ser feito de várias vezes. A gente está falando de centros de oportunidade nas periferias também, que a gente una capacitação, esporte, cultura, lazer para os jovens. Essa questão da saúde mental também é uma questão que está afetando muito a cidade de São Paulo. Então, a gente Ok. está de Ó, ter psicólogos em todas as escolas, aqui, né? e de que esses psicólogos Rosângela, nas por escolas favor, também. tira o seu som, Rosângela, está perturbando aqui o ambiente seu. Obrigado, Rosângela. Por favor, sai. Que esses psicólogos das escolas, a gente possa fazer mini clínicas, atender a comunidade no entorno também, ajudar na assistência social. E, enfim, a gente entende que, como a sustentabilidade, esses pilares são todos transversais. Está falando de transporte público, então como é que a gente, né, dá opção das pessoas? Hoje as pessoas estão escolhendo sair de casa de carro, ficar 3, 4, 5 horas no trânsito, porque não tem uma outra opção boa, né? O transporte público é lotado, demora, não acessa, as linhas são todas confusas, tem lugares que você não consegue chegar, ou tem que fazer muitas baldeações. A gente tem poucas opções de conexão intermodais, né? Então, não tem um bicicletário do lado do metrô para a pessoa poder ir de bicicleta até o metrô. Enfim, a gente está, de novo, indo para uma direção completamente na contramão do que o resto do mundo está fazendo na cidade de São Paulo. Então, a gente precisa investir no transporte público, investir na mobilidade ativa, na mobilidade sustentável, fazer ciclovias, e pensando sempre nessa interconexão, né? Obviamente, ninguém vai sair da cidade de Tiradentes para ir trabalhar na Sé de bicicleta todos os dias, mas a pessoa pode sair da casa dela e ir até a estação de metrô e ter um bicicletário decente. Hoje a gente não tem os bicicletários que tinham ainda estão fechados. E é isso. E estamos entendendo que hoje são respostas que o poder público está devendo para a cidade de São Paulo, para a sociedade, para que a gente consiga enxergar de novo a política como algo bom para a nossa vida, né? Algo que vale a pena a gente acreditar e se engajar, né? Então, estamos falando da revisão do zoneamento, do Aprendiz Verde, São Paulo Cidade Esponja, da criação de mais áreas verdes, dos corredores verdes, dos parques lineares, de como a gente também, né, faz essa conscientização das pessoas sobre a relação que a gente tem com a natureza, que a gente está perdendo na cidade de São Paulo, né? Então, essas são as minhas propostas principais. Acho que eu dei um geralzão aqui, fico à disposição também para falar com vocês de coisas mais específicas. Olha, parabéns, viu? Você tem uma visão clara das nossas carências em termos de comunidade global, assim, município de São Paulo. Você tem uma percepção muito clara. Eu até vou dizer para você aqui no grupo, a Samovis, Marco, ela não tem nenhuma, aqui não defende nenhuma ideologia, não defende nenhum partido e nenhum candidato, mas as pessoas que estão aqui, sim, eles estão aqui para escolher em quem vão influenciar, em quem votar, e aqui convivem todas as correntes ideológicas, não tem nenhuma barreira a isso. E nós não temos nenhum preconceito com nenhuma das ideologias, a gente quer alguém que cuide bem da gente, que leve a gente a sério, né? Mas me fala uma coisa, o que você vê de sinergia entre PSOL e rede? Esse acordo, essa coalizão do Boulos, por exemplo. O Boulos é PSOL, né? E você está nessa coalizão. Quais são as sinergias que os dois partidos têm? Olha, eu acho que são partidos que primeiro, são partidos ideológicos, né? Que são, enfim, diferentes da maioria dos partidos brasileiros, que hoje são fisiológicos. Então, quando a gente olha, por exemplo, para o histórico a nossa primeira reação é que
tem poucas coisas, né? Mas quando a gente olha para o histórico de votação, por exemplo, dos nossos deputados na Câmara, antes mesmo da federação, era muito parecido, porque os valores, acho que os valores basilares dos direitos humanos, né? Da diversidade, da proteção, da luta das pessoas pretas, das mulheres, dos povos indígenas, do combate à crise climática, da proteção ao meio ambiente, são valores que a gente divide, né? Os valores da defesa da democracia também são valores que a gente divide, e nos últimos, enfim, desde 2018, foi meio que a pegada principal, né, da política brasileira, porque a gente passou por períodos bastante conturbados aí. E eu vejo que isso, assim, a gente tem bastante, enfim, existem diferenças, eu acho que principalmente na forma de fazer, e na forma como a gente quer chegar nos mesmos pontos, mas os pontos são bem parecidos do que a gente acha que como a sociedade deveria ser, né? Uma sociedade livre, uma sociedade democrática, sustentável, justa. Eu tenho visto, sabe, todos os debates, viu, Marco? Todos os debates. E estou aprendendo um pouco, por muitas mentiras que se colocam, algumas coisas são verdadeiras. Uma das coisas colocada com frequentemente pela Marina candidata é que o estatuto do PSOL, por exemplo, ele tem regras muito claras sobre as invasões de propriedades produtivas ou até improdutivas, muito clara. E também nas propriedades urbanas. E esse é o berço que o Boulos foi formado. E como você vai encarar, por exemplo, hoje na pesquisa o Boulos estava em primeiro lugar. Como é que você vai encarar no governo Boulos, você como um vereador do partido da coalizão dele, vai apoiar? Como é que você vai se comportar com movimentos radicais como eles pregam? Eu acho que vocês são mais light na busca dos mesmos objetivos. Você falou bem, eu também tenho essa mesma visão. Como você se vê Eu acho que navegando nessa? a gente defende, o Jorge, a gente defende a lei, né? O Boulos foi líder do movimento social, do MTST. Enquanto ele foi líder do movimento social, ele agiu de forma a defender os interesses das famílias, né? Que o MTST apoia. Enquanto prefeito, ele vai ter que olhar para os interesses de todos os paulistanos e principalmente dos interesses, né? Ele é regido pela lei. Então, eu acho que assim, a gente fala, a Constituição, em 88, instituiu uma coisa que não é comum em todos os países, mas no Brasil a gente acredita, que é a função social da propriedade, né? Então, se uma propriedade não está cumprindo a função social dela, e esse é um problema muito, muito sério que a gente tem, né, aqui na cidade de São Paulo, inclusive por conta, é um dos motivos da degradação do centro, né? É uma inabilidade da prefeitura, por exemplo, de estar olhando para uma zona da cidade que é abastecida por todos os modais de transporte, tem emprego, tem autos, enfim, tem todos os serviços, né? Mas que é a região menos densa populacionalmente, né? E a gente não consegue trazer essas pessoas que estão esperando, que estão na fila, esperando déficit habitacional, para vir morar no centro. Enfim, a prefeitura já tentou diversas coisas, mas a principal delas, que seria que é a gente tem o IPTU progressivo, né? E tem um setor na Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento que está olhando para que a prefeitura, se uma propriedade não tá sendo utilizada, seja revertida para outro uso, a gente não está conseguindo fazer isso. Então, eu espero, enfim, que ele também vá, principalmente acho que nessa questão, vá ser um prefeito mais ativo, Bom, para que a gente tenha de uma outra ordem, seguindo a Constituição, seguindo o nosso plano diretor, o Estatuto das Cidades, que garante que as pessoas tenham moradia, né? E que tenham acesso. Quando a gente está falando de direito à cidade, a gente está falando sobre isso. No restante, eu acho que é isso. Nós defendemos a lei, e tudo que for dentro da lei, a gente precisa garantir o direito de todas as pessoas. inclusive da propriedade, né?
Eu te falo isso porque eu estou aqui no Morumbi há 20, eu estou quase há 20 anos dentro da Sanovis, não como presidente, mas mesmo como presidente eu tive muito trabalho com bolos. Ele não é tão light como você diz e não cumpridor de lei, não. Pelo contrário, ele é truculento. Eu tive muita dificuldade com ele aqui quando tentou ocupar o mar, ele acompanhou comigo o Parque Sérgio Vieira de Mello, aqui ao lado do Boné também, uma outra área enorme. Nós temos ainda muitas áreas verdes, sabe? E isso é patrimônio nosso, da nossa comunidade. E essa falta de respeito e essa truculência nos incomoda, viu? Muito, como moradores do Morumbi. A gente quer preservar isso. Tem um grupo enorme aqui que são ambientalistas, e se essa coisa toma um rumo como já tomou no passado, eu tive muita dificuldade. Minha filha está aqui, o Mário também, e eu fui sequestrado num período. Então, achavam até que é por causa da minha ação contundente contra essas invasões. Eu fiquei muito à frente, Secretaria do Verde, governo, polícia, foi muita coisa que eu fiz para retomar essas áreas. Minha filha, até meu filho pediu, para com isso, sai desse negócio, você não está num bom negócio. Então, eu te pergunto isso por isso, é muito importante para a gente a sua cabeça, o seu pensamento nesse contexto. E a minha pergunta não é que ele vai ser bonzinho. Se ele não for, como é que você vai agir nesse contexto? A minha pergunta foi exatamente essa. Você está presumindo que ele vai ser cumpridor de lei, mas não sei, tenho minhas dúvidas. A minha pergunta, se ele não for, como é que vai ser o Marco nesse processo? Vamos contar com o Marcos para enfrentar o Boulos? Não queremos isso aqui? Vamos lutar com o Verde? Vamos atrás dessas pessoas? Minha pergunta foi nesse tom. Desculpa se eu te incomodo, mas é Não, uma... não. Ô, Jorge, acho que assim, eu não conheço do histórico de processos específicos, mas eu conheço o histórico do MTST e a luta do MTST. Eu acho que a gente precisa olhar também e de todos os lados, né? É uma luta radical mesmo, e acho que quando a gente está falando de radical, a gente está falando de raiz, do cumprimento de um preceito constitucional que a gente tem no Brasil, do direito à moradia. Que o poder público, não tem um ser humano vivo no país que pode dizer que o poder público age de acordo e está entregando moradia para as pessoas. Então, é um modo que, no meu ponto de vista, enquanto movimento social, um modo de que se cumpram a lei. Então, eles estão ocupando espaços, e acho que, assim, tem diversos, eu conheço, enfim, diversos processos. A processos esse especificamente, eu não sei. O que a gente, enquanto ambientalista, tem essa discussão, né? Porque geralmente várias das áreas ocupadas, não pelo MTST, mas por outros movimentos também, são áreas de preservação, né? E o que a minha opinião é que ninguém quer morar no meio do charco, no meio do barro, no meio do rio, em cima do rio. As pessoas vão por necessidade. E isso é uma falta do poder público. Eu estou tendo contato com o Boulos nesses últimos 6, 8 meses. Me parece, ele é uma pessoa que escuta muito, que conversa muito, que tem conversado com especialistas, e que está muito aberto a conversar. Acho que, inclusive, a conversar com a Samovis também, sem dúvida alguma, para falar sobre isso. E, assim, não é porque é o Boulos e porque eu tô junto, mas é muito difícil para um prefeito de São Paulo não ser cumpridor de leis. E se você quiser perguntar para algum deles, nesse sentido, o Dória esticou a corda em tudo que era possível ele esticar. E não conseguiu, né? Tem Ministério Público, tem a própria a Câmara é o de menos, mas assim, o Poder Judiciário é difícil para um prefeito. Independente de quem for o prefeito, eu vou agir de forma a enfim, eu não vou votar em nenhum projeto que seja contra o meio ambiente, não vou votar em nenhum projeto que seja contra o povo de São Paulo, não vou votar em nenhum projeto, independente de quem seja o governo. Eu acho que a gente precisa tratar política de forma programática, de forma republicana, programática, com um comprometimento com as pessoas, não com partidos, não com projetos políticos. E aí, assim, eu não posso responder pelo Boulos, mas acredito que, pelo que eu tenho visto, dentro do nosso programa do governo, o que a gente desenhou para a cidade de São Paulo, inclusive, é para que a cidade de São Paulo seja boa para todas as pessoas. Isso, é Se legal. a cidade de São Paulo não tem um programa habitacional hoje. Então, assim, quando você tem 400 mil pessoas que estão precisando de casa, e uma cidade, que é a cidade que tem 30 bilhões em caixa, e não tem um programa habitacional, é óbvio que a gente vai ter uma reação extrema da sociedade. Enfim, a gente combate isso com política pública. A gente começa mostrando, olha, a gente agora tem o Minha Casa Minha Vida,
o Ricardo Nunes aí, aos 45 do segundo tempo, criou o Pode Entrar, que é um programa, né, que está comprando unidades prontas e que o Boulos vai ampliar. Então, acho que assim, isso é um compromisso de vida dele, e nesse sentido, acho que, enfim, não há outro compromisso que eu tenho certeza que ele não vá lutar para cumprir mais do que zerar o déficit habitacional. E zerar o déficit habitacional a gente faz junto com a sociedade também. É o que nós temos, é o que a gente tem de desenho de política habitacional hoje no Brasil, né? E que a gente ficou muitos anos sem. Então, acho que, não sei se eu te respondi, mas Não, fico não, aberto eu também a entendo, vocês você tem que, conversarem com ele. você vai ter que navegar nessa praia. Tomara que navegue a nosso favor, a favor do equilíbrio, a favor da justiça, né? Agora, eu acho que você respondeu Ai, sim. tem uma pergunta no chat, tá? Só para você não esquecer. Eu sei, da Do PM. Eu quero que da agora as da perguntas, para não ficar Junucom. no chat, que a pessoa não consegue ver. Alguém falou da PM. Por favor, quem falou da PM, levanta a mãozinha que eu vou chamar para a voz, o chat fica difícil, que a gente está conversando e não Não, presta atenção. eu Eu posso prefiro que ler eles aqui. perguntem, eu prefiro que eles perguntem, vou seguir o Ah, rito tá. do processo, tá? Ó. Por favor, quem falou sobre a PM e quiser perguntar, e qualquer outra pergunta, o Marco está aqui por isso, fiquem à vontade. Marco, enquanto ele levanta a mão, vou fazer outra pergunta para você. Nos debates que tivemos aqui, Marco, a gente falou bastante sobre educação e Uhum. atribui-se muito crime à falta de educação, né? Que tem que melhorar a educação para baixar a criminalidade. Foi bem colocado por vários candidatos. O que eu percebo é que depois da nova república, as governanças foram muito assim, progressistas, quase sempre progressistas. E no debate, do último debate, ficou colocado uns temas que ela defendia fortemente a candidata, que a violência fica melhor, se combate com educação. E mostraram isso, o professor mostrou alguns índices aí de perda de qualidade do ensino. Quer dizer, se eu aposto nas áreas progressistas, que a evolução da economia, a evolução da qualidade de vida, a diminuição da violência está ligado à educação, e nesses 30 anos de governo mais progressista, a gente só está piorando, como é que você acha que muda essa corrente? Olha, primeiro, eu não sei quem que veio aqui anteriormente, mas acho que a questão da segurança pública ela é complexa e multidisciplinar também. Ela passa sim muito não só pela educação, né? Mas pelo que a gente está dizendo, por oportunidade, né? Então, quando a gente tem, enfim, diversos dados e não faltam de se basear nisso, de lugares onde a gente tem educação integral, onde todo mundo, as crianças comem 3 vezes ao dia, onde a gente tem emprego, onde a gente tem oportunidade, a gente tem perspectiva, que é importante, isso é perspectiva, né? É, a gente, obviamente, tem menos criminalidade, a gente, obviamente, tem mais segurança. Essa é uma cidade que é boa para todo mundo, né? Acho que isso é falta um pouco esse entendimento em algumas pessoas que acham que isso é só uma questão de polícia, né? E não é. Na verdade, assim, quanto mais desigual é uma cidade, maiores são, é, quanto mais gente a gente tem em situações de extrema vulnerabilidade, é uma cidade que é mais perigosa, e uma cidade mais perigosa é ruim para quem tem poder aquisitivo também, para quem está na elite da cidade. Então, acho que isso é uma luta que tem que ser de todo mundo, para que a gente tenha investimento na nossa primeira infância, né? Então, desde a maternidade, que a gente tenha uma boa educação pública, que a gente tenha escola integral, e uma escola integral que seja uma escola integral de verdade, enfim, que ensine a pensar, que tenha música, que tenha esporte, que tenha o lazer, que tenha cultura. Hoje a gente tem tem dois Brasis, né, dentro do Brasil. A gente tem um Brasil que estuda na escola particular e o Brasil que estuda na escola pública. Eu sei porque eu estudei até a oitava série na escola pública. E quando eu ganhei a bolsa e fui para uma escola particular, tinham 10 matérias, eu fiquei de recuperação em 9, porque eu não sabia nada, sinceramente, tive que aprender tudo no primeiro ano do ensino médio de novo. Então, assim, não dá para a gente continuar, para a gente querer ser um país Uhum, desenvolvido, continuar uhum. assim. Pegou legal. Olha, na ordem agora é o Sérgio Lucon que vai falar. A Ju baixou a mão, a Ju tinha levantado a mão também. Então, depois você, Juliana. Primeiro o Sérgio, que ele já Não, se... eu só aplaudi, só que tem reação para gostar, para aplaudir, para não Ah, gostar. então tá bom. Só reagir. Parabéns. Vamos lá, Sérgio, meu amigo. Você tem a palavra, viu? Você levantou a mão.
Por favor, abre a tua Oi, voz. meus amigos. Tudo bem? Obrigado pela oportunidade. Eu fico muito contente em vê-los aí, Obrigado, né? Zé. Na verdade, eu vejo que a gente acaba conhecendo os candidatos, gostando das propostas, mas a minha grande preocupação é que quando eles entram, eles acabam votando com o partido, não mais nas ideias, nas ideologias próprias que eles têm. Eles acabam se vendendo e acabam sempre tendendo a votar pelo partido, com o partido, né? E aí tem essa minha pergunta, minha grande preocupação com o nosso candidato Boulos aí, né? Porque eu acho que o vereador fiscaliza o prefeito, né? Mas não adianta se fiscalizar se vocês estiverem juntos, né? E o Boulos tem se colocado aí querendo diminuir a PM, reduzir a PM, amarrar a polícia militar, né? Eu entendo toda essa colocação do nosso colega aí, candidato, entendeu? Mas o seguinte, eu não ando de carro blindado. Eu ando pelo Brooklyn, Campo Belo, Morumbi, e meu carro não é blindado. E eu não tenho como mudar tudo isso. Eu não tenho como melhorar um Paraisópolis. E eu sei que essa turma do Paraisópolis é que para com o revólver na minha cabeça, certo? Então eu só tenho uma segurança, quando eu vejo a polícia militar ostensivamente na rua, né? Então, eu perguntar para o nosso candidato aí, primeiro o seguinte, como é que ele vai fazer quando o partido pressionar ele a votar contra as ideias e as propostas dele? E a segunda, como é que ele vê a polícia militar aí na rua, principalmente nesse pedaço da Giovanni, perto do Paraisópolis? Obrigado. Vai uma, ô, Sr. Agora Jorge? é você, Marco, você responde, Tá. uma a uma. Ô, Sérgio, primeiro é o que eu falei, né? Eu sou da rede, e eu tenho certeza que meu partido nunca vai me pressionar para votar em algo que eu não acredito. Senão eu não estaria na rede, não estaria construindo um partido que é pequeno, ideológico e que está alinhado com o que eu acredito. Acho que, enfim, tudo é dialogar. Ninguém é dono da verdade, ninguém é dono da razão. Acho que a gente sempre tem que dialogar, e entender quais são os caminhos em cada projeto para que a gente faça o que é melhor para a população, baseado em dado, em evidência e, e no que é melhor para as pessoas de São Paulo. Em relação ao outro ponto, que eu posso te dizer é o seguinte: primeiro, eu não sou o Boulos, mas acho que se vocês quiserem, a gente pode até fazer um convite aí para vocês conversarem com ele. A segurança pública não é uma atribuição do município, né? Então, a princípio, não é o prefeito que vai falar sobre a polícia militar. O Boulos está com a proposta de dobrar a GCM, então de 2.000 para 4.000 homens. Mas não existe, gente, não tem como. Nós temos uma cidade de 12 milhões de habitantes, né? Nós estamos falando de 4.000 GCM para 12 milhões de habitantes. A gente vai ter quantos? A gente vai ter 12 milhões de habitantes e 12 milhões de policiais na rua? Não tem como. Não é assim que a gente consegue fazer segurança pública. A parte ostensiva da política, a política pública ostensiva de segurança, ela é necessária, óbvio. Mas ela sozinha ela não dá conta. Então, não adianta qualquer pessoa que aparecer aqui prometendo que vai ter polícia na sua rua 24 horas por dia, ela está mentindo. A gente não consegue fazer isso. O Estado não consegue. A gente só consegue fazer segurança pública olhando de forma transversal para o problema, de forma multidimensional, olhando para todas as causas da desigualdade, as causas um problema de urbanização também. Então, quando a gente está falando de ruas mal iluminadas, de zeladoria, de árvores que estão cobrindo as ruas, a gente precisa fazer ruas seguras. Quando a gente está falando do modo como a cidade está desenhada, né? Quando a gente está falando de grandes condomínios que têm muros extensos, que a gente anda às vezes assim 10, 15 minutos na rua sem ver uma outra pessoa, isso é extremamente perigoso. Quando a gente está falando do ônibus que demora,
e as pessoas ficam vulneráveis no ponto. Quando a gente está falando do trânsito, enfim, também a gente fica parado, vulnerável. Então, assim, o problema de segurança pública, ele tem diversas dimensões. A última delas é a parte ostensiva, a parte da polícia, que não vai dar conta nunca. Enquanto a gente for uma cidade de várias cidades, uma cidade absurdamente desigual, a polícia não vai conseguir dar conta. A gente sabe que a redução, por exemplo, do número de... São Paulo, assim, comparativamente a outras capitais do Brasil, é uma cidade segura, né? Comparativamente, se a gente for olhar só para número, mas porque os nossos números absolutos são muito grandes, né? Exatamente. E a gente sabe que, enfim, por quê? Porque aqui a gente não tem briga de facção, porque a gente tem o domínio de uma grande organização criminosa, inclusive em vários aspectos, inclusive nesta gestão, com suspeitas nesta gestão. Então, assim, a gente viu que caiu muito o número de homicídios, etc., mas em outra ordem. Então, assim, o que eu posso te falar é isso. Com essas propostas do Boulos, sei que, enfim, não tem nenhuma proposta de desmilitarização, sufocamento da PM, pelo contrário, mas tem uma proposta de expansão do número de guarda civil, da Guarda Civil Metropolitana. Aí tem uma proposta, enfim, quando a gente está falando de celular, também está falando bastante sobre a gente importar o que a gente está vendo no Piauí que está dando certo, para diminuir o roubo de celular, que é olhar para toda a cadeia, olhar para as operadoras, fazer a notificação para quem compra um celular roubado, para que ele vá à delegacia devolver, que, enfim, é simples até, e que não está sendo feito, mas não se trata só de segurança pública, e eu concordo com quem veio aqui anteriormente e disse isso, a gente não vai conseguir. É o que nós estamos falando, é um ciclo vicioso muito, muito cruel, porque a gente a gente faz uma cidade que é excludente. A nossa forma de defesa, para quem tem poder aquisitivo, é excluir-se ainda mais, porque, óbvio, você está inseguro. Então, você vai para um condomínio fechado. E aí, no seu condomínio fechado, é onde tem tudo dentro do condomínio. Tem mercado, tem tudo lá dentro, porque lá fora é perigoso. E aí, a gente vai tornando a cidade ilhas, e entre essas ilhas, cada vez mais perigosa. A gente vai tornando várias cidades. Então, a minha visão de uma cidade mais segura é uma cidade que é integrada, é uma cidade que a gente tem ruas com uso misto, que a gente tem escola integral, que a gente não tem desigualdade. É isso que eu posso Mas eu falar para acho você. também, viu, Marco, que a visão progressista, em todo o seu escopo na criminalidade, ela e o conjunto das leis, né, são estimulantes do crime, são fomentos do crime. Quando eu tenho uma audiência de custódia, essa conversa do comandante da PM aqui comigo, Jorge, esse cara eu prendi 3 vezes, com arma na mão, está solto pela custódia. Então, vocês falam isso, a outra falava que não tinha que ter guarda nas escolas. Falei, como não? É patrimônio da escola aquilo ali. Quando eu era criança, tinha um PM na porta da minha escola. Apartava a briga, chamava o juiz de menor quando o cara era muito armado, se eu passasse assim. Hoje não tem mais isso, porque os progressistas acham isso aí não é o caminho. E estão errando sempre. A evolução só cai e a criminalidade só aumenta. Então, acho que a gente tem que repensar um pouco. Não tenho ideologias claras sobre isso. Nem sei quem é a razão, como você falou. Mas sou vítima de um processo que não está dando certo. Então, é isso que eu tenho colocado aqui para você. Talvez a ordem e o progresso tenham que tirar da nossa bandeira. Não estamos conseguindo isso. É uma mentira que estamos pregando ali. Não há ordem, quase nada. Não há ordem na política, não há ordem no judiciário, não há ordem em lugar nenhum, sabe? Então, não há penação de crimes bárbaros. Crimes bárbaros não é quem mata uma galinha, não, cara. É quem tira bilhões do golfo público. E agora esvaziaram todos os criminosos do desse último projeto de mensalão aí que chama da Petrobras. Todos. O Toffoli liberou o último. Nós estamos num país selvagem. Eu não sei com que objetivos estão caminhando. Essas ideologias têm que ser colocadas à luz dos fatos presentes. A gente está fazendo um processo muito perigoso com essas visões, meu ponto de vista. Então, acho que você, como jovem, reflete sobre isso. Eu também estou refletindo, viu? Não sei se eu estou com a razão ou não, estou falando como vítima, não como pensador do processo. Talvez eu peque por isso. Essa minha filha aí já estava comigo com um revólver na cabeça. Ela, uma outra filha, meu sogro, todos nós, aqui no bairro do Morumbi, 4 revólveres em cada porta do carro. Não tinha um policial perto, né, Ju? Andamos quase 3 quartos de hora, chamamos um policial, só na delegacia fomos achar. Então, está largado isso, não há ordem, não há progresso sem ordem, desde a escola. Eu acho que nós estamos num período de tolerância zero. Ah, mas a educação tem que começar pela educação. Vamos começar assim.
mas vamos reprimir o que está acontecendo, vamos pôr ordem agora e preparar o caminho para depois. Taiwan fez isso. Os países que você fala que são progressistas, que não sei o quê, mas eles estão com paz, eles estão com educação elevada, não são os parâmetros para eles. A educação é elevada, emprego é bom, a remuneração é ótima, os níveis sociais são pequenos. Nós estamos em outro universo. Então, se a gente começar a pensar no lado que deu certo nos países desenvolvidos, não é o nosso caso. Não é o nosso caso. Já passaram por isso. Nós não estamos querendo enfrentar isso. Me desculpa. Olha, gente, eu queria que mais perguntas. Tem bastante gente aqui. Parabéns, Juliana. Você trouxe um quórum elevado aqui, viu? Parabéns. Olha, e vou te falar uma coisa para você. Como você falou, eu não tenho certeza. A única certeza que eu tenho é que eu não tenho certeza de nada, viu? Desculpa te falar nesse tom. Eu estou falando com o ouvinte de um processo, querendo melhorar meu Não, conforto, tudo imagina. isso. Eu posso continuar, posso te fazer uma Claro, parte nesse claro. sentido? Um Eu acho que bate-papo é assim, não é jamais, acho que assim, todo mundo que passa por um processo de violência, né, a gente, é óbvio, a gente é tocado por isso, né? Eu já fui assaltado, isso, eu ficava puto, né? É isso, quando você trabalha, você sai de casa cedinho, vai trabalhar, como é que a gente vive numa sociedade que a gente tá andando na rua, eu não posso andar na rua falando no celular, né? Porra, a gente trabalha pra caralho, mas a minha visão não é uma visão que eu acho que a polícia precise acabar. É que eu acho que a polícia não é suficiente. Eu acho que, primeiro, o nosso modelo de polícia tá ruim, é ruim para os policiais, que, enfim, a gente não consegue remunerar eles bem, eles têm problemas psicológicos. É um modelo policial em Nem que... contratar mais. Exato. E em que a população é muito longe do policial, né? E quando a gente vê outros modelos lá fora, e acho que é um pouco isso também que se debate. Mas eu acho que não acho que é o que a gente precisa acabar, mas eu acho que assim, a gente não consegue, se a gente for resolver, é o que a gente tem feito, a gente não tem feito o contrário, a gente não tem feito um super modelo progressista de um ensino de alta qualidade, de emprego para todo mundo, de direito à cidade, de direito à moradia, enfim, diminuição do racismo e tudo mais, e, poxa, aí tá super. Nossa cidade continua horrível, a criminalidade continua alta. A gente tem feito o contrário, a gente tem tentado investir em repressão, em policiamento ostensivo e tem piorado. A sensação que eu tenho hoje em São Paulo é de insegurança, de piora. E o que a gente viu sendo feito nos últimos anos, a gente teve só governos de direita, né, nos últimos anos. Então, assim, não acho que é o caminho. Não estou nem falando de ideologia, mas acho que assim, a política pública de segurança pública de repressão, e acho que a gente faz muito pouca investigação. Então, quando a gente está olhando no Brasil para homicídio, nós temos mais de 90% dos homicídios que não são solucionados. Então, a gente não investiga. A gente não faz inteligência, a gente não está olhando para o final da É cadeia, não verdade. está olhando É quem verdade. está ganhando dinheiro com isso. A gente está aprendendo, isso, o cara que está roubando celular na Paulista, enquanto o dono, do traficante do PCC está na mansão dele lá em Alphaville. Então, É assim, verdade. não tem como, a gente é um modelo, que a gente está falando de sustentabilidade, é um modelo insustentável. A gente pode falar, isso, a gente vai ter um policial para cada cidadão na cidade de São Paulo? Não vamos conseguir. Então, assim, ou a gente muda, acho que esse é um ponto importante, ou a gente muda essa mentalidade, a gente vai virar uma cidade, que é isso, ou quem vai morar em condomínio mora dentro do condomínio, quem estiver fora vai tá aberta a barbárie. Não é isso, não é esse modelo de civilização que a gente quer. É A gente verdade. criou política para resolver esses conflitos. Olha, a próxima agora que vai falar é a Rosângela, só para te ilustrar esse último capítulo, Marcos, o rapaz, eram dois que me sequestraram. Um deles que quase me matou 3 vezes, nunca tirou revólver e tinha 16 anos. Aí eu saio de lá, falam que é contra a moralidade penal e eu me revolto. Meu Deus, o cara quase tira um pai de família dali, uma luta com filhos e não pode ser preso. Desculpa, você, Rosângela, Essa é a uma, é bola é uma sua. Obrigada. tragédia. É uma tragédia que é isso, uma tragédia multidimensional, de falhas, né? É, é, e aí o que a gente faz quando a gente se vê isso? Óbvio, a pessoa precisa ser processada, que precisa ser presa, precisa É cumprir a isso, pena, precisa né? aprender Só que o mesmo. problema hoje, quando a gente olha, ele é sistêmico, porque essa pessoa ela vai para uma prisão, que é uma universidade do crime, e vai sair para servir o crime organizado. Esse é o modelo de sociedade que a gente criou no Brasil hoje. Rosângela, por favor, agora é você. Obrigada. Boa noite a todos. Bom,
Eu conheço o Marcos, na verdade, das nossas lutas, né, Marcos? CADES, Fórum Verde, né? E conheço o Marcos, sei que ele é um grande defensor, sim, de tudo que ele falou, tá bom? Eu sei que quando a gente fala de coligações aí, a gente cria sempre uma preocupação muito grande, né, em questão do PSOL, mas eu vejo o Rede Sustentabilidade diferente, tá? Com um perfil diferente. Eu sei que o Marcos, sim, defende áreas verdes, a gente participa de grupos, né? Ambientalistas. E também, hoje, me corrige, Marcos, se eu estiver errada, mas hoje a gente não tem uma representatividade na Câmara ainda com vereadores, né, Marcos? Não. Mas eu vejo Rede Sustentabilidade como um partido, como ele descreveu, na verdade, e que eles votam pela ideologia, né? Como o Partido Novo. O Partido Novo, ele vota no que ele acredita, né? Então, a preocupação dessas coligações de voto, né, que você colocou, Jorge. Só estou fazendo essa defesa aqui porque eu conheço o Marcos, né? E sei que ele luta realmente pela questão da sustentabilidade. E uma coisa que eu acho que é bastante importante quando a gente fala de sustentabilidade hoje, que eu gosto dessa ideologia do partido, é que não dá mais para separar a habitação do meio ambiente, do problema de mobilidade, da intervenção urbana, não tem como mais separar. A gente tem que falar em cidades resilientes e inteligentes, né? Nada funciona, né? Se não tiver tudo interligado. Então, quando a gente fala muito do problema da segurança, a segurança ela é só uma consequência. Se você pegar os indicadores hoje, jovens de 18 a 24 anos estão sem emprego. Quem são eles daqui a 10 anos? Provavelmente estão na droga, vão estar no tráfico. Então, ou a gente represa essa galera hoje, dá emprego, coloca, sabe, trabalho, cria. Eu gosto muito do projeto de educação integral. A gente tem que tirar esse pessoal da escola e já empregar, que esses programas são extremamente importantes. Isso daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, a gente vai colher os resultados. O indicador do jovem sem trabalho é muito alto, gente. É esse grupo que a gente tem que trabalhar. Então, a educação ela é muito importante. Ela vai refletir nisso que a gente está falando, da segurança lá na frente. Então, hoje, a gente sim tem que trabalhar com a questão da segurança do que existe hoje. Mas se a gente não voltar atrás e ver isso de uma forma global, de ver onde está o nosso problema da segurança, onde que está na educação, a gente vai ficar o tempo inteiro trabalhando na consequência e nunca na causa, e nunca no problema, né? Então, eu acho que a Rede Sustentabilidade tem um olhar bacana em relação a isso, né? De não enxergar lá na frente a consequência, e sim trabalhar muito nas questões da causa. Eu acredito bastante, quero muito que entre vereadores, porque eu acho que vai enriquecer bastante o plenário, eu acho que vai ser importante isso. Eu gosto dessa mistura, dessa mescla. Enfim, é isso, Marcos. Queria mais, né, dar o meu depoimento aqui do que eu te conheço, tá? E o desafio do Morumbi não é fácil, realmente a gente tem um problema muito sério de segurança. Nós estamos perto, quando eu falo Morumbi, na verdade, né, inclui Vila Andrade, todo aqui. A minha atuação é muito Vila Andrade, Capão Redondo e Campo Limpo, pela subprefeitura do Campo Limpo. Aqui a gente está falando de duas subs, né? Butantã e Campo Limpo. A gente tem um problema realmente muito crônico de segurança, porque nós temos muitas comunidades aqui. Não temos como tirar das comunidades, nós temos que fazer as pessoas saírem das comunidades, dar emprego na comunidade, melhorar a vida da comunidade, urbanizar as comunidades para que a gente consiga diminuir a criminalidade. Não tem como a gente ir contra, não adianta a gente criar um muro e aumentar a desigualdade social, né? Então, acho que é isso. Obrigada. Obrigado, Rolando. Quer falar, Marco? Não, obrigado, Rosângela. E Rosângela, uma querida aí, lutadora também. E acho que é isso, gente. A gente criou um estado paralelo, né? Isso é a falta do Estado. Então, quando a gente está falando não é dos meus temas prioritários, mas quando a gente está falando de segurança pública, a gente está falando de ação imediata, é óbvio, investimento em investigação, inteligência, e no policiamento. Mas quando a gente está falando de longo prazo e de modelo de sociedade, a gente tem uma sociedade ela é feita, é um moedor de carne aí feito para
para que os jovens caiam na mão do crime organizado, caiam na mão dos criminosos e tenham seu caráter testado, né? No modelo de sociedade que eu acredito é que nenhum jovem tem o caráter dele testado pela fome, pelo desemprego, pela pobreza. Juliana, você é a próxima a fazer pergunta. Sim, É tá bom. tchau. Vocês Eu não viram? sei se é um tchau, você é tchau ou não? Não, não, Aplauso. agora eu quero perguntar. Tá bom, fica à vontade. É, hoje eu vi um texto que, eu não sei se vocês sabem, a bandeira do Brasil, Ordem e Progresso, ela foi colocada por conta de um filósofo francês que chama Auguste Comte, e ele falava, a frase dele falava assim: o amor como princípio, a ordem como base e o progresso como meta. E a gente deixou só ordem e progresso, né? Não colocamos o amor. Mas isso, acho que talvez por isso que a gente às vezes confunda um pouco essas coisas, né? De que a ordem, o progresso vem da ordem. A frase do filósofo falava que o amor que é o princípio, né? A Positivismo. base, a ordem é a base e o progresso é a meta. E aí eu vejo o seguinte, que, por exemplo, o que o Marco traz do jovem, que ele quer falar sobre esse programa, ele quer trazer esse programa do jovem com emprego verde, quando ele fala da escola, que a gente tem que olhar, eu me vejo naquele dia que a gente foi assaltado. Naquele dia que a gente foi assaltado, foi um dia de votar. A gente estava indo cumprir nosso dever de cidadão para votar, todos nós no seu carro, porque a gente foi todo mundo para o mesmo lugar, todo mundo votava na mesma escola. E aí, o que que aconteceu? Por que que nós fomos assaltados? Porque estávamos no trânsito, parados. Não tinha para onde o carro sair. E aonde a gente estava? Em frente a uma grande comunidade muito perigosa que chama Vila Praia. Não sei se é Vila Praia, mas é uma Não, não comunidade é muito Vila Praia, não. É outro nome. perigosa que tem ali perto do Colégio Pentágono. Então, é uma comunidade gigantesca que não tem muita ordem lá e é onde estão concentrados o maior número de ocorrências de gente, né, grande ali. Então, a gente estava no trânsito, em frente a uma comunidade, e quem assaltou a gente foram jovens, possivelmente menores de idade. Então, eu acho que aquela cena que a gente viveu retrata muito a falta de oportunidade, sim. Eu não estou dizendo que eles não têm culpa, eles têm culpa, têm que pagar por isso. Só que eu acho que antes da culpa deles, quando vem isso da educação, por exemplo, você, pai, veio de uma comunidade de favela, você cresceu em comunidade de favela, mas você teve oportunidade, você teve pais que cuidaram também da sua educação, da sua mais tenra educação, né? Começou na escola pública, mas eles conseguiram a duras custas te pagar, colocar para uma escola particular, no fim, para o Mackenzie, uma faculdade boa, assim como o Marco também, né? Então tem um histórico que conseguiu através do ProUni ir para uma escola particular. Quantos Marco e quantos Jorge temos com pais que olham, que ajudam e com oportunidades? Vocês foram pessoas sem oportunidades que tiveram oportunidades, né? Sem perspectiva, que deram de frente com a oportunidade. E se a gente. Essa oportunidade, naquela época, veio do pai de vocês. A gente está vivendo um mundo diferente agora, onde os pais já não tiveram muitas oportunidades. As Uhum. crianças, né? Que foram violentas, já hoje são pais violentos e que criam mais crianças violentas sem escola e tudo mais. Então, assim, o que eu queria que o Marco falasse sobre isso é que, assim, eu gosto da política dele porque é isso, não é não é a polícia, não é a educação, não é a moradia, é tudo, né? Você olhar, tem um olhar holístico, por isso que eu gosto da rede, por isso que eu gosto do Marco. E aí eu queria, Marco, que você dissesse pra gente como essa escola integrada, integral, ligada com o movimento de juventudes que você faz, que é resgatar os jovens e até levar para esse emprego verde que você coloca aqui, inclui, inclusive, né, a questão da ecologia, a questão do meio ambiente. Eu queria que você contasse um pouco da sua política, onde passa isso, dessa coisa da escola, com o emprego verde, né, e dando oportunidade para que jovens tenham oportunidade, como vocês tiveram, você e meu pai, para que se crie pessoas diferentes, né? Eu acho que é aí que faltou o amor da bandeira, por isso que eu Uhum. citei. Marcos, só uma coisinha antes de você começar, eu já estou estourando o tempo, porque eu tenho que ser equilibrado com todos que participaram aqui. Tenta encerrar nos próximos 5 minutos esse seu conceito, tá Tá, bom? beleza. Obrigado, Ju. Bom, eu só um ponto, assim,
nós temos, enfim, estamos rodando a cidade inteira nessa campanha, indo bastante nas periferias também para entender o tamanho do problema, o tamanho do desafio que a gente tem na cidade de São Paulo, que é muito grande, é muito grande mesmo, e nós estamos muito atrasados em lidar com ele. Eu vou só exemplificar, assim, contar um exemplo aqui. Vocês sabem, não sei se até saiu uma matéria essa semana, que tem aquelas arminhas agora, que é uma coisa de gel, que Vi, estavam hoje querendo o jornal saiu. O proibir. jornal de É, hoje saiu. e eu tenho uma comunidade que a gente tá construindo, tá ajudando, e as conversas que a gente teve lá, o sonho das crianças, não são jovens, gente, são crianças, têm 9 anos, ou 7, 6, 8, é ter uma arminha dessa para brincar de comando. Porque qual é o modelo, né? Quem é o modelo de sucesso dessa juventude, né? Para quem que eles estão olhando? Num lugar em que não tem quadra para jogar bola, não tem quadra para jogar bola, eles têm que pular, invadir a escola, porque é a única quadra que tem, e agora parece que estavam abrindo, mas assim, não tem emprego, não tem cultura, não tem um lugar para eles poderem se juntar, enfim, não tem nada, assim, é bem vulnerável. E aí eles estão olhando para um grupo de pessoas ali que tem dinheiro, que tem carro importado, que, enfim, ou que nem isso, assim, que acendeu um pouco, que são as pessoas do comando, que são as pessoas do crime organizado. Então, assim, na ausência do Estado, a gente criou um Estado paralelo, e aí quando a gente está falando de perspectiva, né, que é um pouco tudo isso, e aí entra todos os outros aspectos, inclusive área verde, crise climática, toda a desigualdade que a gente tem na cidade de São Paulo, a gente está falando para esses jovens que, olha, para você, ele está olhando para ele mesmo, ele não tem oportunidade, ele não tem para onde ir, ele está olhando para essas pessoas, que são as pessoas bem-sucedidas, o sonho se torna isso, isso é muito perverso. Isso não é a cidade de São Paulo, não deveria ser a nossa cidade. A gente é a cidade que esse jovem deveria estar em um programa da prefeitura, e é o que a gente está. A gente tem a centro de oportunidade, que ele esteja o dia inteiro na escola, mas esteja aprendendo, esteja fazendo idioma, esteja fazendo capacitação profissional, esteja tendo até acesso a cinema, cultura, tudo que a gente, quem mora no centro, quem tem um pouco mais de oportunidade, tem acesso. É que a gente sabe que isso é importante, não é só a escola, né? Tudo forma a pessoa, o caráter, e quem a gente né? Nosso pensamento crítico. Então, a gente está falhando, é muito trágico isso que a gente tem na cidade de São Paulo hoje. E isso é resultado desses lugares em que realmente não se existe poder público, porque você não consegue acessar, ou a própria polícia não consegue acessar, o próprio poder público não sabe, favelas inteiras em que a prefeitura não faz a menor ideia de quantas pessoas vivem lá. Quantas pessoas têm acesso, enfim, estão recebendo Bolsa Família, então tem que fazer mutirões de cadastro, enfim. E aí, para fazer isso, você precisa negociar com o crime organizado para poder entrar lá. Então, assim, nós estamos num cenário distópico, e para mim, o que a gente tem que fazer esse tipo de abordagem, mas a gente só vai conseguir se a gente conseguir mostrar que o poder público ele está agindo de forma concreta para criar um futuro possível. A gente está tirando o futuro dessas pessoas, está tirando o futuro de toda a nossa geração com a crise climática, mas dessas pessoas muito mais profundamente. A gente está tirando a chance, exatamente, de ser um marco. Se eu falar para mim mesmo, jovem, que ia ser candidato a vereador na cidade de São Paulo, eu não ia saber nem o que era isso, na verdade, porque eu não sabia o que era política, eu não falava de política na minha casa. Eu acho mais uma coisa, você entrou porque ainda não sabe o que é isso, por isso que você Exato, entrou. é. Então, esse é um programa, né? Óbvio, ele não vai resolver, a gente não vai arrumar emprego para todo mundo, precisa de emprego para todo mundo, mas a gente está passando por mudanças muito profundas, muito rápidas na nossa sociedade. A gente está mudança no mercado de trabalho, a gente está mudança no mundo, a gente está com a inteligência artificial. Então, a gente precisa preparar os nossos jovens para esse mundo novo que está chegando também. E eu acho que assim, a parte não tem saída do problema se a gente não está olhando para a juventude, não está olhando para a educação e para essa transformação que, enfim, e não estou olhando para todos os outros aspectos também, né, dessa
dessa questão, mas agradeço, acho que é um assunto que é importante que a gente debata, e que a gente crie essa consciência coletiva. Eu sei que, enfim, todo mundo aí sabe da importância de tudo isso e está lutando para que a gente tenha áreas preservadas e para que a gente tenha uma cidade de São Paulo diferente, que seja boa para todo mundo. Então, esse é um dos projetos, né? Um dos modos de fazer. A gente não pode ter, a gente está falando que é nem, né? Nós criamos um termo, gente, para um jovem que nem estuda e nem trabalha, ele desistiu de procurar No emprego. estado de São Paulo de ontem saiu que É, de cada quatro jovens brasileiros de 24 aos 35 anos é neném. pois é. Então, Manchete de assim, primeira página. para mim é absurdo existir esse termo, assim, eu não consigo aceitar que a gente vive no estado mais rico do país. Não, o Brasil é um país rico, gente, nós somos ricos, somos uma cidade rica. A gente fez lá a negociação com o Campo de Marte, tem 15 bilhões, tem 30 bilhões em caixa e 15 bilhões para a prefeitura fazer o que ela quiser, para investir. Então, assim, isso nunca aconteceu. Nós temos uma oportunidade grande, a gente precisa de uma bancada boa, de bons vereadores de todos os partidos, para poder fazer essa transformação que a gente precisa na cidade de São Paulo e, enfim, e fico aberto aqui a vocês para a gente conversar mais também, me seguir, Marco Martins SP, me seguirem nas redes, para fazer outras conversas, para a gente construir um mandato junto, sempre dialogando, sempre sentando, sempre mostrando os diferentes pontos de vista. Eu acho que é importante, a gente não existe uma saída individual para o problema que é coletivo, a gente precisa resolver isso juntos. E a responsabilidade principal não é nossa, é do poder público. Então, assim, quando a gente está também se responsabilizando por esse problema, está errado. A gente precisa responsabilizar quem pode fazer essa transformação. E quem pode fazer a transformação é o poder público. É óbvio que a Prefeitura de São Paulo e a Câmara dos Vereadores não vai conseguir resolver todos, porque, enfim, tem diferentes Marcos, âmbitos, diferentes esferas e tudo mais. Mas fico à disposição. Espero que vocês possam voltar 18/018, a conversar Ju com não dá mais moleza. pessoas, indicar também para Pode outras deixar, Marcos. pessoas e tamo junto. Marco, foi muito prazeroso, sou muito grato a você. Eu acho que você está entregando o Santinho no shopping da Lapa, está muito mais importante um bate-papo como esse, que você me abriu horizontes. Comecei a ver pessoal com o rede de forma diferente, você trouxe essa luz para dentro da Que rede, bom, que parabéns, bom. viu? Você trouxe ilustração, como alguém já falou aqui, e muito mais, você me trouxe a esperança no jovem, cara, parabéns, não desanime nunca, viu? Siga teu Obrigado. rumo, viu? E contagie ouça a sua idade, vocês é que vão mudar o planeta, viu? Ambiental em tudo, estou falando. Muito obrigado pela sua presença, viu? Eu até estendi um pouco mais, vamos dar bronca em mim, mas o que eu vou fazer? Tava bom o papo, vamos ter outro, se Deus quiser, viu? Desejo muita sorte a você, Marcos. Depois você pode olhar lá no nosso site da Famovista, eu estou construindo aquilo, estou investindo, estou pondo conteúdo agora, mas vai ser um site muito interessante, e nós vamos ter 100 mil pessoas aqui no próximo pleito, viu? Traz a gente no Que bom. coração, que nós vamos te ajudar muito nisso. Não, tamo junto. E Agora, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. Estou aberto para a gente continuar conversando também. foi um prazer. Amigos, boa noite. Obrigado pela presença Obrigado. que a Ju trouxe aqui. Chegou a bater 22, Ju. Agora estamos com 17. Parabéns, viu? Que muita rede cai, tem compromisso também, mas você foi ninja aí. Parabéns. Muito obrigado a todos, viu, gente? Sucesso, viu, Obrigada, Marco? Sucesso, viu? obrigada, Obrigado, tchau, Márcio. tchau. Obrigada, Pai. Tchau, Obrigada. tchau. Obrigada, gente. Tchau. Tchau.